Olá, graça e paz. Nós somos o canal Jovens com Propósito e hoje nós vamos falar sobre o livro do propósito. Todos nós, quando nascemos, nós recebemos um livro em branco para escrever a nossa própria história através de nossas escolhas e decisões. No entanto, no Salmo de número 139, no versículo 14 em diante, a Bíblia nos fala que Deus, Ele escreveu um livro ao nosso respeito, onde está escrito todas as coisas concernentes ao nosso propósito e à nossa vida. Eu vou ler o texto, acompanhe junto comigo, Salmo 139, verso 14 em diante, diz assim, ó: Eu te louvarei, porque me formaste de modo maravilhoso, as tuas obras são prodigiosas, e isso a minha alma o sabe muito bem. Na minha formação os meus ossos não te foram encobertos, de ti, quando em segredo fui modelado, nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, isto é, o meu corpo, ainda informe, e no teu livro, essa parte, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, quando dia a dia iam sendo formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Pois bem, aqui nós vemos o texto falando sobre um livro. Muitos confundem esse livro como um livro da vida do Cordeiro, mas não é o livro da vida do Cordeiro. Este é o livro que Deus escreveu para a vida de cada um. Este é um livro que Deus escreveu para a minha vida, para a sua vida. Este é um livro que Deus escreveu personalizado para a vida de cada um. E o que tem nesse livro? Você pode se perguntar, o que Deus escreveu nesse livro? Deus escreveu nesse livro tudo aquilo que diz respeito à sua vida e o seu propósito, em ciclos e etapas. Deus escreveu esse livro em tudo aquilo que diz respeito à sua vida, para você, em você, por você e através de você. O exemplo de Jeremias. Jeremias, ele vem de uma linhagem de sacerdotes. Seu pai era sacerdote, sua descendência era de sacerdote. E ele estava sendo formado para exercer o ofício sacerdotal. Só que Deus se manifesta para ele através da sua palavra e diz assim, ó, em Jeremias capítulo 1, versículo 5: Antes que eu te formasse no ventre materno, Jeremias, eu te conheci, e antes que saísse do ventre materno, eu te consagrei, e como um profeta para as nações constituí. Olha que interessante. Os homens achavam que Jeremias seria mais um sacerdote a ocupar esse ofício. Só que no livro do propósito de Deus para a vida de Jeremias, Jeremias não era sacerdote, mas um profeta para as nações. Então veja, aqui eu aprendo a disposição de Deus, a disposição que Deus tem para alcançar alguém que está fora do propósito, a disposição que Deus tem para alcançar um homem, para alinhar o propósito dele, a sua vontade, aquilo que Deus escreveu para ele no seu livro. Porque é só vivendo o que Deus escreveu para você no seu livro que a sua vida terá o sentido e será plena em Deus. E eu ainda coloquei aqui um texto que está em Jó capítulo 42, quando Jó, após passar por tudo que ele passou, ele eleva os seus olhos aos céus e ele declara a Deus: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Juntando a isso, há um texto em Provérbios, onde Salomão complementa isso dizendo, em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que muitos são os planos que há no coração do homem, mas o conselho do Senhor, esse permanecerá. Então, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ir bem, se você quer ter plenitude e ser feliz, você precisa planejar, mas contar com o conselho do Senhor. Porque é Deus que sabe o que Ele escreveu no seu livro. Porque é Deus quem sabe o que Ele planejou para a sua vida. Então, conte com o conselho do Senhor nos seus planos e você será bem-sucedido. E concluindo, o salmista ele continua dizendo no versículo 17 e 18 da seguinte maneira: Quão imenso são os teus pensamentos para mim, ó Deus. Quão grande é a soma deles. Nesse verso eu aprendo que os pensamentos de Deus ao seu respeito, que aquilo que Deus escreveu no seu livro ao seu respeito, são coisas grandes e imensas. Então escolha, opte, viver o propósito de Deus para a sua vida, porque são maiores do que os seus planos, os caminhos de Deus são maiores que os seus caminhos, os pensamentos de Deus são mais elevados que os seus pensamentos. Assim é tudo aquilo que Deus escreveu para você. E ainda ele continua no versículo 18 dizendo: Se eu os contasse, veria que são mais numerosos do que a areia do mar, e se chegasse ao fim deles, ao despertar, ainda estaria contigo. Quando eu leio esse texto, quando eu reflito nesse texto, eu fico impressionado e me alegro muito, porque aqui ele está dizendo: seus pensamentos para mim são grandes, são imensos e são incontáveis, como a areia que há no mar. E ele diz: e ainda que eu chegasse ao fim deles, quando eu ao despertar, ao acordar, ainda estou contigo. Isso é, ainda que eu viva a minha vida inteira e viva tudo que o Senhor escreveu para mim e possa bater no peito e dizer: eu vivi tudo que Deus tem para mim, mas ele diz: ao despertar,
ainda estaria contigo. Significando que ainda que eu viva toda a minha vida, tudo que Deus escreveu para mim em vida, e ao morrer e ao ressuscitar, eu ainda estarei contigo. Isto é, quando eu chegar na eternidade, nem começou ainda o que Deus escreveu para mim. Tem toda uma história infinita de Deus ao meu respeito. Então, que Deus te abençoe. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém. Siga-nos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Instagram, Sou Jovens com Propósito. Facebook, Jovens com Propósito. Curta o nosso vídeo no canal, compartilhe com outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus te alcançará. Entenda que Deus escreveu um livro do propósito ao teu respeito. E Deus tem esse livro escrito com o seu nome ao teu respeito. Então decida, escolha e opte viver. Não os seus planos, não os seus projetos, mas tudo aquilo que Deus escreveu ao teu respeito. E que a sua oração seja conforme a oração de Jesus. Cumpre em mim a tua vontade e seja feito o teu querer. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.